Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tempinho afastado, resolvendo umas coisas, mas voltando, retornando aí com os nossos vídeos e mais uma vez aqui para trazer o conhecimento, mais motivação, mais vida. Título de hoje do nosso vídeo: Chakras alinhados, vida transformada, a cura pela energia. Bom, pessoal, vou estar falando agora sobre os chakras alinhados, que é uma prévia sobre a questão de o que seria esses chakras alinhados, né? Que é uma terapia desenvolvida, né, por mim, com diversas e múltiplas técnicas terapêuticas, né? Eu chamo até de terapias integradas. E seria o quê? Seria o uso de unindo metafísica, vibrações quântica, poderes da mente e paranormalidade. Todas essas terapias integradas pode fazer em você, quando você realinha seus chakras, consegue fazer uma roupagem nova nos seus corpos de luz, seus corpos energéticos. Bom, então eu irei falar o que esse tratamento modifica em você. Renova você, dando força para continuar. Renova seus poderes de manifestação. Você começa a manifestar mais coisas, né? Você consegue ter uma energia para manifestar as coisas. Melhorando significadamente o humor, melhorando a depressão. Ajuda a melhorar as dores de forma paliativa junto a tratamentos médicos tradicionais, né? Não vou ficar falando aqui que cura. Houve casos de alguém ficar melhor naquilo que estava sentindo? Sim. Mas eu não vou tirar a parte do médico tradicional, porque é loucura. Tanto os tratamentos holísticos, né? Tanto os tratamentos energéticos, eles têm que estar ali, lado a lado, com o trabalho da medicina tradicional. E cabe, e dá para se fazer isso. Existem vários casos de as pessoas começaram a fazer um tratamento na medicina tradicional e uniram esses tratamentos energéticos, outros tratamentos holísticos, e esses tratamentos aqui começaram a otimizar, melhorar e dar mais força ao trabalho do médico, dos tratamentos tradicionais. Então, é loucura você falar, não precisa mais, tá? Quem faz isso corre um risco, um sério risco de se complicar, tá? Bom, vou deixar um relato aqui para vocês. Acho que nada melhor do que alguém que foi tratado, que fez a terapia, que fez essa terapia comigo, falar e relatar o que ele sentiu. Vamos lá? Olá, meus amigos, aqui é o IBN, como vou me identificar. Vim aqui para dar aqui um testemunho, um relato de uma experiência que eu vivi, o que tem a ver com abertura de chakras, alinhamento de chakras, feito com o terapeuta e mestre Álvaro. Eu me encontrava em uma situação muito complicada. Minha situação financeira estava de mal a pior, porque eu havia acabado de perder um emprego há uns 2 anos atrás, e já vinha todo esse tempo sem emprego. Em razão disso, as dívidas foram se acumulando, a ponto de eu não ter mais condições de pagar. E veio também a parte da questão da enfermidade e tal, e as coisas foram se acumulando. Parece que nessa hora aqui, quando a coisa
vai acontecendo, o efeito é cascata, né? Vai vindo uma coisa após a outra. E a gente vai perdendo, assim, a noção, assim, o racional da gente parece que não funciona mais. Qualquer coisa que você pense, qualquer coisa que você tente fazer para melhorar aquele quadro, nada funciona. O pensamento é inútil, tudo é inútil. As coisas vão degringolando de mal a pior, de mal a pior. Gente, é uma fase muito complicada, muito difícil. Eu acredito que muitos de vocês que estão ouvindo aqui esse relato já passou por isso em algum momento na sua vida, você já passou, você sabe como que é. Aquela fase que nada dá certo, mas nada, absolutamente nada dá certo. E eu conversando com um amigo meu, com o Eduardo, foi quando ele falou do terapeuta Álvaro, do mestre Álvaro, que ele falou assim, olha, cara, eu fiz um alinhamento de chakras, eu e minha esposa, porque a esposa dele estava passando pela mesma situação, os dois, o casal estava passando pelo mesmo problema em casa, mesma situação, as coisas indo de mal a pior, né? E ele tá falando para mim, ó, eu fiz um alinhamento de chakra com o mestre Álvaro, e eu confesso que eu me dei muito bem com isso. Os caminhos se abriram, ele arrumou um emprego, as coisas começaram a fluir muito bem, pagou as dívidas, a esposa dele também arrumou um emprego, e as coisas foram clareando, e ele está muito bem hoje. E ele falando para mim, ó, se fosse você procuraria o mestre Álvaro, o terapeuta Álvaro, conversa com ele é um cara muito bacana, e ele vai atender você. E foi o que aconteceu. Procurei o Álvaro, e conversando com ele, explicando os problemas, ele falou assim, olha, cara, eu vou ter que ir na sua casa, e lá nós vamos iniciar um tratamento de alinhamento de chakra, e a sua vida vai dar tudo certo, as coisas vão começar a fluir para você de uma forma assim maravilhosa. Me conectei com o Álvaro, né? E ele foi muito gentil no atendimento comigo, entendeu? E acertei que tinha que acertar com ele os valores, tudo. E foi uma coisa assim, gente, incrível, incrível. É difícil de falar assim, porque é o mundo espiritual, né? É aquela coisa que transcende, né? Mas a gente consegue relatar um pouco. Quando ele começou o processo de alinhamento de chakras, a energia que eu senti era muito grande, gente. Parecia uma troca de corpo que ia ter um resultado interessante mais à frente. Uma troca de corpo. Foi o que eu estava sentindo. Aquele corpo sendo trocado por um outro corpo. Foi o que aconteceu comigo. Feito esse alinhamento de chakra, eu me senti muito leve na hora, me senti muito assim, a energia, eu era uma outra pessoa, com fé, com aquela coisa assim, né, que eu não estava sentindo eu estava sentindo aquele desânimo, né, e agora eu estava sentindo aquela coisa gostosa, aquela vontade de ir, lutar, eu vou conseguir. Em seguida, gente, não demorou muito, começou as coisas clarearem de uma forma muito rápida, muito rápida. Minha saúde melhorou bastante, graças a Deus, graças a esse alinhamento de chakra com o mestre Álvaro, o terapeuta Álvaro, e as portas começaram a se abrir assim, de uma forma que eu não estou mais assim, não estava dando conta de tanta entrevista. Eu não conseguia fazer entrevista, não conseguia fazer. As portas começaram a se abrir, parece que foi assim uma porteira, assim, sabe? Aquela coisa gostosa, aquela sensação de vitória, de luta, de que você está conseguindo, as coisas estão clareando. E hoje, no dia de hoje, eu estou aqui para agradecer muito a Deus em primeiro lugar, né? Eu acreditei, eu tive fé também. E ao mestre terapeuta Álvaro. Aqui eu quero dar o meu relato e falar com vocês, pessoal, dá uma olhadinha aqui, conversem com o nosso amigo, com o nosso terapeuta Álvaro, porque ele vai te dar uma direção, ele é uma pessoa espiritualizada, ele sabe o que faz, conversa com você, você fica leve ali e ele faz um trabalho maravilhoso. Hoje eu fechei um contrato de emprego, graças a Deus, eu estou empregado a partir de hoje, estou levando a documentação já amanhã, já estou muito feliz, as portas se abriram para mim e eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e ao terapeuta Álvaro. Tá? Eu quero dizer para vocês que vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. Tudo que nós temos que dar, muitas das vezes, na nossa dificuldade, é o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo. Então nós temos que dar o primeiro passo. Tudo assim que vem nas nossas vidas, que nos abate, que nos deixa triste, que faz com que nós passemos por dificuldades assim, muito grandes, sempre é para o nosso crescimento. E eu cresci com isso. Eu cresci. É no sofrimento que nós nos fortalecemos. É no sofrimento que nós temos que dar o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo e falo para você, dê também o seu primeiro passo. E o resto vai acontecer. Fiquem com Deus. Gratidão. Isso aí, BM. Um abraço também. Um beijo, um abraço no seu coração. É um rapaz, é um homem inteligente, né? E ele estava passando por essa situação complicada. Tanto que quando eu fiz o alinhamento não, a questão dele não era só energético, ele também estava passando por uma situação espiritual, ele sentiu o destrave dessa energia que estava obsediando ele, certo? Ele não contou no relato, mas na mesma semana ele foi fazer um bico, estava aí um bom tempo parado, desempregado, e aí o que aconteceu? Nesse bico aí, no sábado e domingo, ele tirou R$500, né, um dinheirinho que tirou ele do sufoco.
né? E por sua vez também ele conseguiu abrir os caminhos. Gente, mas o mestre Álvaro, o terapeuta Álvaro, ele fez mágica com você? Não. Simplesmente você tem o poder. Você tem a energia. Deus, quando te criou, ele te criou com poderes para conquistar, para adquirir, para fazer. Só que o processo natural de dificuldades e outras coisas vai fazendo com que você caia a sua frequência energética. E o corpo é feito de energia, e quando diminui essa energia, e diminui muito por diversos problemas na vida, que depois num outro vídeo vou falar o que leva a essa baixada de frequência, de energia, onde você para de emanar e para de conquistar as coisas na vida. Tem muitas coisas que a gente faz de errado e que te leva a ter essa queda, né? É uma queda que você começa a vivenciar uma vida com fracassos, com dificuldade, com doenças físicas e doenças emocionais. Então, pessoal, vou colocar aqui o meu endereço de WhatsApp para vocês, o meu número de WhatsApp para vocês entrarem em contato. Quem precisar de um alinhamento energético e qualquer outra das coisas que eu coloquei nessa imagem aí, se você precisar, entre em contato. É fácil. Quem está aqui em São Paulo ou na Grande São Paulo, principalmente pertinho, aí se você estiver ainda pertinho, bem pertinho, entre Taboão, Embu, Itapecerica, Embu-Guaçu, essa região aí, se você estiver perto e estiver precisando e estiver nessa situação aonde você não vê de jeito nenhum uma resolução para sua vida, entre em contato. Eu posso ajudar você a desabrochar essa flor da prosperidade, da saúde e da alegria. Tá certo, pessoal? Então entre em contato, vou colocar aí na tela. E lembre que também de se inscrever no canal, dar um likezinho também, porque a energia da gratidão, ela é maravilhosa. E vamos cultivar boas energias, né, pessoal? Quando você cultiva boas energias, as más energias some. A luz, as trevas, ela é a ausência de luz. E luz é boas energias. Um beijo, um abraço no coração de vocês. Fique aí com Deus, com o nosso Criador. Que Ele abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, resolvi deixar as informações sobre o que eu faço agora para o final. E qualquer coisa, me procure e estou à disposição.